Fala galera, aqui é o Dado. Então hoje eu vou começar aquela ideia que eu falei que ia fazer na live ali. O pessoal botou pilha, eu vou fazer então, né? Então em vez das lives, essas próximas semanas, eu vou gravar esses vídeos mostrando um pouco do que eu sei até agora de Blender. Então já vou deixar muito bem claro que eu não tenho nenhuma pretensão gigante de fazer um curso, um tutorial, ensinar Blender para os outros, né? Eu só estou compartilhando, logicamente, se você aprender algo, é válido, mas a minha intenção é só compartilhar o que eu sei até agora. Eu o faço meio que parecendo que eu estou ensinando, porque esse é o meu modo. Ah, então, o que acontece? Eu instalei um Blender novo, né, para não ser o mesmo Blender que eu estava usando. Eu instalei a versão 4.43, só para ter uma interface parecida com a que você vai ter ali quando você baixar o Blender, tá? Desculpa que eu já tô meio gripado, mas eu vou ter que fazer hoje de manhã mesmo esse vídeo. Então, quando você abrir o Blender, vai vir essa tela. Supostamente, só fazer um parênteses aqui. Eu vou tentar mostrar um pouco do básico do Blender, como mover câmera, etc e tal, mas eu acho que essa parte talvez seja mais fácil até você pegar um vídeo rápido ali, como começar o Blender em 10 minutos, esse tipo de coisa, porque aí já corta o tempo, tá? A gente já entra direto pro modo de escultura. E a ideia aqui toda é que eu mostre o que eu tô aprendendo no modo de escultura. Não vou falar do Blender em outros modos, né? Porque eu tô só mexendo com o modo de escultura ultimamente. Mas o importante é, quando você abre o Blender pela primeira vez, a única coisa que eu acho que eu sugiro que você faça, tá vendo essa opção chamada Spacebar Action aqui? Em vez de Play, eu sugiro que você coloque Search. Só mais um parênteses que eu esqueci de falar. Então troca aqui de Spacebar Action para Play, troca para Search. Esses vídeos eles vão ter no máximo 1 hora, né, para ser compatível ali com o tempo de live que eu propus, né? Mesmo que a live eu tenha ficado sempre um pouco mais, mas 1 horinha assim, acho que é um vídeo que dá para você assistir e talvez usar como podcast, depois você pratica, ou pratica enquanto você faz, né? Uma prática de 1 hora ali. Então 1 horinha e a gente pula para outro assunto, num outro vídeo, tá? Então, Spacebar Action, troca de play, vai de play, troca para search e save new preference e já era, né? Essa aqui é o splash screen do Blender, então você pode só clicar fora e você já entra no Blender com o cubo na tela, básico de movimentação, botão no meio do mouse você usa no Blender bastante, então se você definir ele para caneta, né, para o botãozinho da caneta, pode ser que te ajuda. Botão do meio do mouse e segurar o botão do meio do mouse, você gira a tela, segurar o Ctrl com o botão do meio do mouse e você dá zoom in, zoom out, e segurar o Shift você dá o Pan. Movimenta a câmera para o lado, né? Então, movimenta com o botão do meio, Ctrl, botão do meio, zoom in, zoom out, Shift, botão do meio, o Pan. Para trocar as câmeras, né? Você sempre, quando você faz isso, você já automaticamente você pula para a visão perspectiva. Mas para trocar as câmeras é o teclado numérico. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. E a tecla 5 seria o ortogonal, né? Se eu estou na perspectiva e aperto 5, ele vai para ortogonal, que é aquela perspectiva que não tem distorção, né? Mais mecânica e tal, mais técnica. A dica primeira já, né? Acostume-se com esse atalho aqui. Para trocar as câmeras rapidinho, segura a tecla Alt e vai arrastando para baixo, para cima, para esquerda, para direita. Automaticamente ele vai girando a câmera e dá um snap, né, na ortogonal que você quer ali. Então vamos lá. Mais uma coisa básica. Os modos como eu falei, procure um vídeo introdução do Blender, mas você vai usar bastante os modos de translação, que são esses menus aqui da minha esquerda. Por padrão, o Blender é um software que ele é bom porque ele tem muita tecla de atalho para quase tudo. Você consegue fazer quase tudo só com o teclado, né? Então, por padrão, para você mover, você aperta a tecla G de grab, pegar, e você move, né? Livremente na tela. Se você pegar a tecla S, você escala livremente, né? Em todas as direções, proporcionalmente. Se você apertar a tecla R, você rotaciona, né? Mas só que no caso da rotação, você rotaciona em relação à câmera, né, que você está vendo, tá? Se você nota, né, como a gente está trabalhando com software 3D, a gente tem essas linhas ali, né, essas linhas vermelhas
essa linha verde e supostamente uma linha azul que vai de cima para baixo. Se você ver no canto superior direito aqui também tem essa informação, mas tem esses eixos tridimensionais que indicam para onde você vai levar, né, o objeto. Então, se você quiser mover o objeto em X, né, que seria da esquerda para a minha direita aqui na linha vermelha, você pode fazer G de grab, X e mover, né, o mouse sem clicar. Ele meio que está dando snap só no eixo X. G e Y, um snap no eixo Y, e G e Z, um slap no eixo Z, né, na altura. E a mesma coisa funciona para rotação. R, X, rotaciona em X, Y, RZ, tá? E escala também é a mesma coisa. Então você vai ter que se acostumar com esse tipo de atalho, né? Em algum momento, mas para quem está começando só quer brincar, aliás, um modus operandi que eu vou usar, que eu vou sugerir nessa série, né? É que você meio que entre dentro desse hábito aqui de Blender, mas como uma brincadeira ali, um hobby de fazer coisas, esculturinhas, né, modelagens em 3D, nada como trampo, para ficar até mais divertido e fácil de começar, tá? Então, para você que está brincando só com Blender, se você não quiser se preocupar com G, Y, R, blá, blá, né? Clica nesse botão aqui, ó, Transforme. Esse aqui, ó, né? Um desses aqui, né? O primeiro ele é movimentação, o segundo rotação, o terceiro escala e esse quarto ele é todos ao mesmo tempo, quase todos, né? Mas se você quiser mover para cima, você clica no eixo para cima. Quer mover para baixo, joga para cá, né? Quer rodar, joga para cá. Quer escalar? Só escalar que eu não consegui entender como é que escala com esse negócio. Quando você quiser escalar, usa esse aqui talvez, né? Aí você clica no branco, é proporcional, clica nesse verde, é para cá, tá? Então se você não quiser se preocupar muito com atalho, eu até sugiro deixar ligado esse transforme aqui, para você se guiar, né? Guiar os objetos e se guiar também. Beleza? Então tá. Esse é o básico do Blender, tá? Quando você abrir o Blender, então vamos, né? Vamos começar de novo. Quando você abrir o Blender, bem, eu não vou conseguir, eu não sei reiniciar ele de novo. Mas quando você abrir, você vai abrir com o cubo na tela. Vai ter o cubo na tela. Faz o seguinte, já vamos começar alguma coisa. Aliás, o que a gente vai começar? Boa pergunta. Eu sugiro que a gente faça alguma coisa simples e não muito bonita. Porque se você não conseguir fazer ficar feio, você já acertou. Mas pensando ali que a galera, né, que entra nas lives ali, o Paulo, o Rubens, o Alan, né, o pessoal ali já é mais da minha idade ali, provavelmente eles lembrem, né, talvez o Alan, eu não sei, mas talvez eles lembrem desse brinquedo aqui, né, esse aqui especificamente chamava Bogs, né, eu tinha um desse, só que eu não lembro, mas eu lembro que ele era um brinquedo de borracha, que você colocava a mão dentro, né, e tinha um buraquinho para você mexer os olhos. E os olhos, você podia meio que empurrar eles para fora e tal. Então, assim, é uma face, né, monstruosa, com dois braços e não tem corpo. Se você ver aqui nessa imagem, né, ele não tem corpo, ele tem tipo um rabinho assim. Na época era mó legal isso aqui. Hoje eu vejo é monstruoso, horrível, né? Mas na época, nossa, esse design aqui era fantástico. As cores, né, ele tinha aquelas cores novas da época, né, que roxo, azul, laranja, meio fluorescente, né? Eu não lembro se ele brilhava no escuro, acho que não. Aqui por dentro, ó. Por dentro ele é isso aqui. Você colocava o dedo dentro desses plásticos e podia movimentar um pouco os olhos assim. Mas era legal, né? Mas então a gente poderia fazer um desse. Acho que é uma boa ideia, porque vai ficar feio, caso você nunca, né, esculpiu nada, e se ficar feio você já acertou. Então o que você pode fazer, né? Você pode colocar essa imagem de referência no Blender. Eu não sei se eu devo mostrar fazer isso, né? Eu acho que eu não vou mostrar. Eu vou fazer o seguinte, eu sugiro, talvez, que você coloque essa imagem dentro de um PuriRef normal, né? Porque, ó, para colocar no Blender, vamos colocar no Blender, né? Você teria que fazer o seguinte, você entra na câmera de front, por exemplo, né? Eu apertei a tecla 1, que é a câmera frontal. E aí você vai salvar uma dessas imagens aqui para usar como referência, né? Vamos fazer assim, gente. Não usa imagem de referência no Blender, porque eu não gostaria que você seguisse muito o modelo, né? Como se fosse um model sheet. A ideia é você ter uma referência para começar.
Então vamos fazer o seguinte, eu vou pausar aqui, vou abrir o meu PureRef e colocar umas 2, 3 imagens. Beleza? Ó, então eu fiz essa colagem rapidinho aqui com algumas algumas referências desse brinquedo, né? Só para eu seguir mais ou menos. A ideia não é fazer, replicar e tal, né? É só para ter um guia ali, né? Pra gente vai fazer alguma coisa, tá? Então, coloquei no PureRef isso. Então esquece de colocar no Blender por enquanto. Voltando ao Blender, você vai entrar, né? Você vai estar aqui no modo de... Aliás, uma outra coisa importante, né? Deixa eu só... Depois eu volto os bogs para cá. Quando você entrar no Blender, você vai por padrão, olha aqui na parte superior esquerda, você vai entrar no modo objeto. É o modo padrão do Blender, tá? Para esculpir, você tem que trocar para o modo Sculpt Mode. Você pode fazer isso por esse menuzinho aqui, né? Ou você pode fazer isso com o Ctrl Tab, e aí você escolhe nesse menu de torta, né? Pie Menu, você pode ir pro Sculpt Mode por aqui, tá? Mas antes, você vai fazer o seguinte, para a gente já começar com uma malha propícia para ser esculpida, eu sugiro, deixa eu só colocar minha luva aqui de desenho, senão não sai nada. Eu seleciono o objeto, Ctrl 3, né? Ctrl 3, que vai fazer o quê? Ctrl 3 ele é um atalho para colocar um modificador Subdivision Surface, que vai subdividir a malha, né? E arredondar ela no nível 3, né? Como que eu sei disso? Se eu selecionar o objeto e vir aqui na minha parte direita, né? Eu estou mostrando aqui na parte direita esse menuzinho que tem uma chave, né, de ferramenta, eu tenho um modifier aplicado, né? O modifier aqui no caso é o Subdivision Surface Level 3, tá? Então Ctrl 3 aplica automaticamente um Subdivision Surface nível 3, Ctrl 2 um nível 2 e Ctrl 1 nível 1, tá? E Ctrl 3 é o bastante para dar uma malha bem densa. Você poderia criar uma esfera, mas nesse caso acho que o cubo é melhor, tá? Para você aplicar, né? Só que para entrar no modo de escultura, você precisa dar um merge desse modificador na geometria. Para dar um merge, tem duas formas. Ou você clica nessa setinha aqui do modifier e dá um apply, ou você seleciona e dá um Ctrl A e escolhe a opção Visual Geometry to Mesh, tá? Então sempre que você aplicar um modificador, lembra que para esculpir, tem um modificador que não precisa, que eu sei até agora, que é o Multi-Res, mas na maioria dos casos você precisa aplicar ele. Então Ctrl A, Visual Geometry to Mesh. Nesse mesmo menu Ctrl A tem uma opção muito importante em muita coisa que você faz no Blender, que é essa opção aqui, ó, Apply, né, Location, Rotation e Scale. E no caso aqui, All Transforms, que vai aplicar tudo ao mesmo tempo. Sempre que você tiver algum problema, alguma coisa está parecendo esquisita, faz isso como teste, né? Você vem aqui e dá um Apply All Transforms. Então nesse caso eu vou aplicar então o modificador, clicando em Visual Geometry to Mesh, e em seguida vou aplicar um All Transforms só por garantia, tá? Feito isso, beleza, modo escultura, Ctrl Tab, a gente entra dentro de Sculpt Mode. Eu vou colocar na câmera frontal, né? E a minha proposta é o seguinte. Nessa primeira hora, a gente vai fazer o seguinte. Eu sugiro que a gente foque só em uma ferramenta. Aliás, as ferramentas de escultura elas estão aqui embaixo. Entrou no modo de escultura, elas já aparecem aqui embaixo. Eu posso clicar, segurar e arrastar esse menu para cima e vai aparecer todos os brushes disponíveis, tá? Mas em geral a gente usa basicamente essa primeira lista aqui, né? E alguns dessa segunda lista aqui, tá? Você pode filtrar, né? Colocar aqui em General, por exemplo, que vai mostrar esses brushes mais usados que eu estou falando. Mas nesse caso, vamos deixar aqui em All e só vamos reduzir aqui para ter espaço de tela, tá? Porque hoje eu sugiro, né, para ter uma introdução legal, que a gente trabalhe só com um brush de grab, que é o primeiro brush que a gente vai ver, que é esse brush aqui que pega as coisas. É esse brush aqui, ó, que eu tô apontando aqui embaixo, né, o grab, parece que tá puxando uma espinha do negócio. Parece que nasceu um caroço na bolinha ali. E a tecla de atalho é a tecla G, né, de grab. Então, assim que você entrou no modo escultura, aperta G para pegar o grab e liga a simetria. Simetria é esse menu de borboleta aqui, né?
tem X, Y, Z, tá em cinza. Como você vai saber que a simetria está ligada? Né? Quando tiver azul. Então, entrou no modo escultura, apertou o Grab, já liga a simetria em X com o modelo de frente, né? Para você já começar a esculpir o shape geral. Então, puxando, eu já posso começar a dar uma forma. Não vou fazer esse boneco, né? Vou fazer uma cara esquisita assim, né? Só para ter uma referência. Talvez a gente comece já a colocar uns outros brushes, eu não sei. Vamos ver, né? Eu rodei a câmera, né? Segurando o Alt, colocando pro lado, eu rodo a câmera e tal. Qual que é a minha sugestão? Né? O que eu tô aprendendo ali nessas 3 semanas que eu tô focando no modo de escultura de Blender? É possível chegar muito longe só com essa ferramenta e nesse modo bem low poly. Um medo que eu sempre tive na hora de esculpir é que eu achava que essas malhas distorcidas aqui não devia ter, né? Eu deveria estar sempre com uma malha bacana. Precisava, né, ter uma malha bonita, né, parecendo uma massinha ali a todo momento, mas isso não parece ser verdade. Na verdade, o importante é você ter uma malha leve o bastante para fazer essas modificações rápidas e focar, né, mais no modelo em si do que na malha, né? Então eu estou a todo momento girando a tela, né? Especialmente nessa etapa, eu gosto de girar a tela nas ortogonais para eu ter uma referência melhor, mas né, é importante também que você gire aqui na perspectiva para achar o volume que você quer. O Grab, eu não mexi em nada da ferramenta, né? Se você precisar mexer de uma propriedade no começo aqui, você vai mexer no tamanho do brush, que é segurando a tecla F, segurando não, você aperta o F, coloca para a esquerda e para a direita e você troca o tamanho do radius, né? As propriedades dos brushes estão aqui em cima nessa barrinha, então quando eu aperto o F eu troco o radius do brush. E aí no caso do Grab você usa o tamanho do brush para fazer modificações mais bruscas. Se você quiser puxar bastante, aumentar o tamanho dele aqui na altura, né? Eu posso deixar o Grab bem grande e fazer isso, né? Esticar a malha assim, né? Se eu quiser um detalhe pequeno, vou começar a puxar o buraco, né, dos olhos, né? Eu posso deixar o Grab menor e empurrar para dentro. Vamos começar com uma dica já. Ó, por padrão, o Blender usa esse material chamado quando eu clico aqui, ó, vou tentar explicar de novo. Ó. Se eu clicar aqui nessas esferas, né, tem 4 esferinhas aqui em cima. Por padrão, vem selecionado essa segunda, que é o modo Studio, né, Viewport Shading, modo Studio de iluminação. Na verdade, o nome do modo é Viewport Shade, né? O nome desse modo é Viewport Shade. Se você clicar na setinha, ele está no modo Studio. Eu sugiro que você, quando estiver esculpindo, use um Match Cap. Match Cap é uma imagem que já tem uma iluminação embutida. Existem, né? Se você clicar aqui em Match Cap e clicar aqui na esfera, você tem vários Match Caps para escolher, né? Um parecido com o do ZBrush, um que é tipo Chromo, outro que é o Normal Map do negócio, né? Tem vários. Eu sugiro que você escolha um onde a luz é simétrica, tipo esse aqui, ou esse, né? Esse aqui seria o perfeito, mas ele é muito escuro. O do ZBrush, né? Que mais? Né? Acho que esses, né? Esses assim, que são muito rebuscados, tá vendo? Que tem luz embaixo vermelha, ou esse que tem esse specular muito forte, né? Ou esse padrão que a gente estava usando, que não é uma matcap, mas é uma iluminação, eu não recomendo usar porque você não consegue guiar muito bem como está a forma, porque a luz está diferente do lado esquerdo e direito. Então pega um matcap simétrico. Eu vou usar, né? Eu gosto ou desse ou desse. Eu vou usar esse, porque esse aqui lembra um software antigo que existia chamado Mudbox, né? Então usa esse matcap para começar, ou o cinza, porque é mais fácil de se guiar. Tá? Então vamos lá. Então, enquanto eu estou esculpindo, uma coisa que você nota, que eu tenho esse pontinho amarelo, né? Que meio que ele dá um snap nos vértices do modelo. Né? E eu posso usar isso, né, para meio que esculpir, literalmente com mais detalhes. Se eu quero puxar esses 2 vértices para cá, né, eu vou movendo o cursor, a hora que ele dá o snap no pontinho ali, né, eu já movo para frente e para trás.
Só que quando você fala assim, mover para frente, para trás, é em relação à câmera, né? É em relação à sua visão. Com a ferramenta de grab, se você segurar o Ctrl, ele vai mover em relação à normal da face, né, do polígono. O que é a normal do polígono? Cada polígono, né, cada quadradinho que tem aqui no Blender, na malha, né, ela tem um vetor, né, que aponta para uma direção, né? Uma linha, vamos imaginar, aliás, né, a representação no Blender é uma linha que aponta para uma direção. Então a gente sabe que a normal, né, dessa face, por exemplo, ela está mais ou menos jogando para cá. Essa aqui está apontando para a luz, né? Talvez está, não sei, talvez está para frente, né? Porque aquele Matchcap tem a iluminação de frente e tal. Então quando você segura o Ctrl com a ferramenta de Grab, você não move, né, a malha para o lado, que significa a minha visão. Você move em relação à normal do objeto. Por que esse blá 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 todo é interessante? Né? Porque quando você estiver esculpindo com grab, né, se você sabe que você quer puxar essa parte para frente, mas em relação ao modelo, não a você, você segura o Ctrl. Se você quer empurrar para o fundo em relação ao modelo, a malha, a superfície, e não a sua visão, você segura o Ctrl e joga para trás, tá? Então, espero que esse é um conceito muito basiquinho, né, mas que eu demorei para entender o quanto é útil. Quando você está esculpindo, você pode segurar o grab e jogar as coisas para frente ou para trás em relação ao modelo e não muito à sua visão, tá? Basicamente você vai usar isso. Então, a sugestão é a seguinte: só com o grab tenta fazer um shape de uma cabeça monstruosa que pode ter um nariz, uma boca e etc e tal, e ver o que você consegue. Então, vamos fazendo e vou falando, né? Não vou, eu acho que não preciso agora mostrar nenhuma outra ferramenta, porque de verdade, se você conseguir fazer alguma coisa com isso aqui já, eu acho que já é um bom passo, porque eu estou vendo ali nos meus testes que muita coisa se resolve nessa blocagem inicial. Tem um conceito que eu confesso que eu não posso afirmar que eu sei com muita certeza, mas se eu pensar em desenho, que é a área que eu conheço, eu acho que ele se aplica, que é a ideia de formas primárias, secundárias e terciárias, né? Primária seria o bloco, né? O sketch, o layout, tipo, a direção geral que você vai tomar, as formas primitivas. Secundária seria dentro de um oval da cabeça, você tem, né, um triângulo do nariz, as esferas do olho, o cilindro da boca, né? E terciária seria dentro da esfera do olho, você tem, né, outra esfera para pupila, dentro do cilindro da boca, você tem o corte da boca e os lábios, né? Então são os detalhes. Então, nessa etapa, é legal a gente se preocupar mais com essas formas primárias e deixar as secundárias para usar com brushes de verdade, né? Aqui a gente está manipulando o bloco, né, de escultura. A analogia também que a gente pode fazer, né, é escultura tradicional. A gente está colocando um bloco de massa em cima de um monte de papel alumínio e está dando uma forma principal, né? A gente vai tirar, colocar massa, mas em geral a gente precisa de um monte de massa ali, mais ou menos parecido com o que a gente vai fazer para começar a esculpir, né? Ele tem braços, né? Eu posso tentar tirar o braço daqui, né? E a gente vai fazer isso, né? A gente vai fazer isso. Eu só vou puxar, né, mais um pouquinho. Eu falei que a gente vai usar só uma ferramenta que é o Grab, mas na verdade não. Tem uma outra ferramenta que você usa basicamente o tempo todo, quando você está esculpindo, que é o Smooth, né? Se você procurar na lista aqui, o Smooth é essa ferramenta aqui, ó. O Smooth, você ativa ele com a tecla de atalho S, né? Você aperta S, você vai para Smooth, né? Desculpa, falei besteira. O Smooth você ativa com a tecla Shift. É uma ferramenta que ela é ativada através desse modificador. Não necessariamente precisa da tecla de atalho. Então, o que o Smooth faz? Ele meio que reorganiza o espaço, né? Se você vê esses polígonos, né? Esse polígono está desenhado assim, esse está assim, esse está assim, né? Isso que dá aquele craquelado na geometria. Então, quando você
segura o Shift e vai clicando levemente, sendo que ele tenta deixar os polígonos mais organizados, automaticamente a malha mais suave, alisada, né? Mais lisa. Então você vai usar o Smooth direto quando você nota assim que quer ter uma... Por exemplo, eu puxei o rabinho dele aqui. Tá vendo essa parte aqui? Olha como o polígono meio que deu uma esticada, né? Então você pode, né, usar o Smooth de leve para organizar só um pouquinho, né? Para você não perder o shape, mas organizar só um pouquinho a malha para não ficar muito distorcida. Quando você então notar que você está fazendo a sua blocagem, mas a malha está muito distorcidona assim, você usa o Smooth para tipo organizar ele, para organizar a malha. O Smooth por padrão, ele tem um valor muito forte para essa etapa que a gente tem pouco polígono. Se eu selecionar a ferramenta Smooth aqui, eu vejo que a força dele está 0.7 aqui em cima. Eu vou colocar 0.4, né, que fica um pouco mais suave. Eu posso até usar a pressão da caneta com esse botãozinho aqui, né, que já está ligado, na verdade, né, mas em geral só diminui aqui o valor para 0.4, 0.3, e quando você precisar usar ele, você só dá uma pingada, né, só clica uma vez, e aí a modificação não vai ser tão forte, tá? A ferramenta de grab também, né? Por padrão, o grab, ele tá em 0.4. Se você quiser fazer coisas mais bruscas na malha, né? Você joga ali, vamos jogar um, por exemplo, né? A hora que você puxar, você vê que você consegue puxar um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Eu acho que é um pouco agressivo demais. Eu vou voltar para 0.5, né? Que funciona. Beleza? Ó, então aqui, né? Eu não sei o que eu vou fazer no meu. Deixa eu pensar o que eu vou fazer no meu rapidinho. Eu acho que eu vou querer continuar o nariz. Acho que o meu vai ter um narigão, né? E vai ter uma boca, claro, acho que a boca é importante. Só que o meu eu vou fazer uma boca mais rindo, né? Vou fazer cara de mal, apontando para baixo, né? Eu quero tirar as antenas, mas eu acho que no caso das antenas, a gente vai ter que fazer já já, né? Então espera aí, se você também for fazer antenas, ou esses apêndices que saem, né, da cabeça, espera um pouquinho, segura a onda que eu já vou te mostrar qual o melhor jeito, né? Tá vendo aqui, ó? Esticou demais a malha, né? Não tem problema porque a gente vai usar um remesh, mas se eu puder, né, dá um smooth e tenta fazer o que você quer fazer, mas de um ponto onde a malha está mais organizada. Essa etapa, né, por mais que a gente está dentro de um modo de escultura, mas a gente está meio que modelando ainda em low poly, né? A gente não está cortando e subdividindo a malha, mas a gente está modelando em low poly no jeito mais antigo ali possível, que é pegando os polígonos e movendo os vértices para alcançar uma geometria específica. Então tá, então aqui seria tipo o nariz dele, né? Eu não tenho geometria para puxar o nariz. Não, acho que até dá, né? Se eu fazer isso, acho que eu consigo o nariz, né? Talvez aqui. O braço não vai dar para puxar, né? O rabinho, beleza, aqui atrás. Acho que essa cabeça aqui pode, né, ir mais profundo. Tá vendo que eu joguei mais profundo em relação, né, à minha visão, porque eu estava mais ou menos na perspectiva, mas geralmente é melhor você segurar o Ctrl e empurrar para o fundo, tá? Que aí vai em relação ao objeto, né? Beleza. Não sei o que vai sair aqui, mas vamos assumir que esse é o meu shape, né? Ou você chegou nesse ponto aqui, onde você tem o shape do bog ali, um pouco definido. Aqui vai ser as orelhas, né? É isso, né? Aí aqui vai ser o beição dele. Vou jogar mais para cima. Você pode diminuir o tamanho do brush e pegar ponto a ponto, né? E fazendo os planos ali. Talvez tivesse, né? Precisasse ter mais uma subdivisão aqui, mas no momento agora não se preocupa com isso. Vou jogar algumas coisas para frente, porque tá um buraco muito grande aqui. Acho que ficou claro essa ideia, né? Por mais que fique feio, esquisito, esculpir, né, desse jeito, né? Esquece então a palavra escultura e pensa mais na palavra modelagem poligonal nessa primeira etapa, porque é melhor. Se você pensar em escultura, você vai querer deixar bonito, parecendo com massa, detalhezinho e tal, né? Então pensa em modelagem. Você está modelando só polígonos, poucos polígonos,
para encontrar a forma do seu personagem nessas próximas etapas, tá? Então, usa só a ferramenta de grab e beleza, né? Vou puxar os borgs para cá, as referências, file, save, né? Save as ou save, mas eu vou salvar e jogar no desktop aqui, né? Vamos chamar bog e beleza, salvei. Salvei? Sim, salvei. Se você quiser salvar outras versões, eu recomendo que você vá em File, Save Incremental, porque ele vai salvar automaticamente um novo arquivo com o número 1, 2, 3, 4, 5, etc e tal. Então, se você chegou, né? Se você está satisfeito com as formas primárias do seu modelo, né? Pelo menos boa parte delas, você pode começar a subdividir um pouco essa malha. No modo de escultura, uma coisa, se por algum motivo você, né, voltar para o modo de objeto, você vai notar que os brushes não estão funcionando mais, né, porque você está no modo de objeto. Lembra que, se você quiser voltar para o modo de escultura, Ctrl Tab, Sculpt Mode. O que eu estava falando? Para a gente subdividir uma malha no modo de escultura, a gente usa voxels. E para usar os... Eu acho que é voxels. Agora me deu essa dúvida se quando você usa um remesh ele aplica a ideia de voxels na malha. Mas enfim, voxels, né, seria tipo pixel em 3D. Mas voltando. Para subdividir malha no modo de escultura, a gente vai fazer duas etapas. A primeira etapa, você vai apertar a tecla R e vai aparecer esse grid, né? Quanto maior, né, o número, na verdade, assim, é o contrário. Quanto menor o número, né, menor os quadradinhos, mais geometria você vai colocar na malha. Arrastando para a direita e para a esquerda você controla isso. E quanto maior, menos geometria. Então aqui, eu não quero colocar muita geometria. Eu vou apertar R e colocar, tipo, um pouquinho só para o lado, né? Usa o tamanho dos quadrados como um guia, né? Então, tipo aqui, por exemplo, né? Então, fiz isso, R, escolhi o tamanho dos quadrados ali, Ctrl R aplica, né, essa modificação. Então R primeiro, escolhe o tamanho dos quadrados e a hora que você soltar, Ctrl R. Então aqui para mim, eu acho que já tem geometria bastante para continuar. Tá super feio assim porque não tem smooth, né? Não tá suavizado os polígonos. Eu posso segurar o Shift e suavizar na mão, que funciona também. Eu sugiro que por enquanto você faça isso, eu acho. Acho que é melhor, porque se ficar muito liso, você talvez perca esses highlights bem definidos que está na malha, porque a malha está bem poligonal, né? E esses highlights eles acabam ajudando um pouco a guiar, né? Então eu sugiro que você se acostume um pouquinho com esse visual meio low polyzão esquisito, tal, voxelizado, especialmente nessas etapas que ainda está esculpindo as formas primárias, né? Primárias para secundárias agora. Aqui, ó, né? Aqui eu fiz esse primeiro remesh e eu tenho malha um pouquinho para já subir um chifrinho nele, né? Vou usar o Shift, sempre quando você subir e fizer isso aqui, ó, tipo, tá muito esticadão, usa um Shift só para evitar esses pontos onde as malhas meio que onde a malha meio que se encontra, né, num vértice só. Aí a hora que isso é ruim, porque às vezes quando você for dar um remesh, aí fica tipo um pontinho muito fino, que às vezes é até difícil de tirar ele. Aí você tem que entrar no modo de edit e fazer uma edição na malha, né? Então tenta deixar a malha, especialmente nesses pontos, né, um pouco mais grossa, né? Mais organizada. Então, sei lá, vai ter esse chifrezinho aqui. Aqui acho que agora eu já tenho mais detalhe para puxar um pouco do suposto nariz, né? Mas assim, não tenha medo de usar o voxel remesh sempre quando você precisar. A minha sugestão é, se você, ó, por exemplo, aqui eu estou tentando puxar o nariz, ó, né, as bolinhas do lado do nariz. Não tem como. Aqui não tem como mesmo, né? Então aqui talvez eu tenha que colocar um pouco mais de geometria e dar um Ctrl R, né? Mas mantenha-se low poly. Faça um sacrifício para você se manter, para manter a malha low poly, né? Se você vê que está muito liso o modelo, pode ter certeza que você deve ter colocado muita geometria já. E se estiver muito bonito já nessa etapa, já não está muito certo. Então deixa feião mesmo, né? Só que a hora que você sentir que precisa
de um pouco de malha para colocar um detalhe, ou não estou conseguindo fazer de jeito nenhum buraco e tal, aí talvez valha a pena você abrir ali, dar um remesh pequeno, e aí volta para esculpir. E só tô com o Grab, hein? Não tô mexendo em outra ferramenta. E supostamente eu vou terminar esse vídeo sem, sem usar outra ferramenta. Aqui eu cometi um erro, né? Eu cometi um erro. Qual foi o erro? Eu não coloquei o espaço do lábio superior, o nariz dele, que seria aqui, tá indo direto para a boca, né? Eu acho que isso não tá muito certo. Eu vou refazer essa parte inteira. Como que eu posso refazer? Segurando o Shift e passando aqui, né? Limpei tudo aqui, ó. Beleza? Né? Agora sim, então o que, que eu faço? Eu vou aumentar o tamanho do grab, puxar aqui, né? Acho que faltou esse espaço, né? Vamos imaginar que a boca é aqui. Então vamos jogar a boca para cá, segurando o Ctrl, né? Eu jogo para o fundo. Puxo o nariz para cá, tento modelar o nariz, mas deixar o espaço da boca ali. Dou Shift ali para consertar um pouco, mudo a câmera. Beleza, acho que aqui agora talvez eu consiga, né? O remesh, né? Ele funciona também como uma forma de organizar a malha, né? Eu posso apertar remesh sem mover o mouse ou na verdade não, né? Se eu apertar um remesh, ele vai sempre assumir o último valor que você colocou. Então também é uma forma quando você quer consertar a malha sem muito colocar novos polígonos, né? Você só dá um Ctrl R, tá vendo que ele meio que organiza, ó. Olha aqui como tá um pouco bagunçado, ficou um pouco melhor, né? Então quando você dá só um remesh, ele tenta dar uma organizada na malha também. Tô tentando fazer um narigão aqui, né? É difícil não é difícil deixar feio, né? Quando a gente quer deixar bonito, a gente consegue deixar feio rapidinho. Mas é difícil não deixar tipo proporcional, assim, humanão, né? Eu queria deixar ele meio monstruoso. Eu vou colocar o sorriso dele, porque o sorriso com a combinação de cara de mal é o que faz ficar legal. Exagerar os zigomáticos um pouco, né? Tô vendo que mudou, né? Tô vendo que o fato de eu ter feito essa mudança mudou ali da minha proposta com as formas iniciais, né? Mas tá valendo. O importante é que eu não tô pensando em detalhes, né? Não tô pensando em vincos, riscos. Eu ainda tô, né? Você poderia começar a esculpir, né? Se você, bem, agora que você já viu, né? Agora que você já passou aquela fase ali bem de iniciante, eu posso até te dizer esse segredo. Se você quiser, você pode começar a escultura com esse nível de malha, né? Que vai funcionar também. Eu forcei você a ficar algum tempo no modo super low poly ali, porque é para forçar você a entender que talvez você não precisa encontrar o shape do seu personagem se preocupando com tanto polígono assim. Com aquele com aquela base ali você já consegue encontrar o shape. Mas fica à vontade para quando você já entrar no modo escultura pela primeira vez, você já dá um remesh para deixar com um polígono ali o bastante para você puxar nariz, né, chifrinho, tal, coisa assim que já facilita. Tá começando aí para um shape que eu gosto mais. Né? Eu só acho que ele tá um pouco. Eu queria que ele ficasse um pouco mais amassado. Eu acho que eu vou diminuir o tamanho dos olhos para ele ficar um pouco mais assustador. E o nariz, eu não gostei do meu nariz agora, que ele ficou muito pontudo. Queria que ele ficasse maiorzão assim.
A palavra bog me lembra troll e, né? O control, né? É muito bom para, olha, nossa, gostei. Então o control é muito importante para você puxar, né, a malha para frente, para trás, mas em relação à geometria. Então para fazer tipo partes que viram volumes, né? Segura sempre o Ctrl. Quero puxar o lábio dele para frente aqui, segura o Ctrl e clica aqui e eu sei que o lábio já está indo para frente. Beleza, tá pegando, né? Tá pegando o shape agora. Começo a gostar mais. O rabinho dele aqui, eu vou entortar para cima um pouquinho. A silhueta dele de lado não tá tão legal, né? O chifrinho dele talvez tá meio, poderia ser para frente para dar um ritmo diferente. Na pontinha do rabo deles tem tipo uma coisinha assim. Esse tipo de sketch que eu sugiro que você faça, né? Por isso que o low poly é interessante, sabe? Tá vendo como foi muito rápido fazer tipo essa pontinha no rabo. Quando você tem muita malha, começa a dificultar. Então, é esse tipo de sketch que eu sugiro que você se concentre, né? A gente tá chegando em 41 minutos desse primeiro vídeo, né? Então eu vou estender, né? Vou continuar estendendo aqui para bater 1 hora, mas é bom que eu dou uma focada e termino o vídeo, né, com uma base legal de seguir para o próximo. E o mais interessante, né? E a minha sugestão é, até agora a gente só viu um brush. Quando eu comecei a, eu não vou mentir para vocês, eu faço 3D há muito tempo. Eu comecei com 3D, só que eu parei quando o 3D, curiosamente, né, começou a ficar parecido com escultura. Né? Quando começou a entrar o lance de normal maps e brush, eu perdi o foco de 3D, né? O interesse, por vários motivos, não necessariamente só esse, mas um dos motivos é que os computadores precisaram ser mais potentes, né? Eu nunca tive o recurso ali para comprar um computador de última geração. E eu também não queria muito usar software pirata, tal. Então tem essa história aí esquisita, né? Eu era meio politicamente correto demais, talvez. Então, para não precisar usar software pirata, eu entrei para o mundo do desenho. E porque eu também sentia, né? Vários motivos, mas eu sentia ali que precisava aprender a desenhar um pouco. Mas, enfim. Então, eu já mexo com 3D faz um tempo, né? Só é com essa parte de escultura que eu já fiz alguma coisa. Aliás, né? Se você quiser saber um pouco de história do canal, esse canal começou com um projeto de Blender onde eu modelei um orc. Eu fiz um orc, normal map, um monte de coisa, né? As primeiras lives, os primeiros vídeos desse canal foi um projetinho no Blender. Então eu já sei, né? Eu já sabia, lógico, né? Só que qual que é o meu lance com o Blender? Sempre quando eu entrava no Blender, era para fazer uma coisa específica. Ah, quero fazer um personagem 3D. Eu aprendo o Blender rapidinho ali. Eu não sabia Blender, eu aprendi o Blender muito rápido porque eu foquei, né, em pequenos projetos. Vamos fazer primeiro uma pedra, depois um martelo, depois um baú, depois um peixe, depois uma bruxinha, depois um Frankenstein. Sabe? Fui evoluindo ali o tipo de modelagem e aprendendo as funções do Blender. Mas então, o que eu quero dizer? O Blender, então, eu já mexo há um bom tempo, só que sempre pontualmente. Preciso de uma coisa em 3D, abro o Blender, reaprendo basicamente tudo de novo, terminou, fecho o Blender e daqui a 2 meses eu volto e reaprendo, né? Vejo o que mudou, o que não mudou, configuro todo o Blender, baixo as extensões, aquela história toda. Né? Então, essas semanas, né, eu foquei um pouco mais, espero que eu não perca também, né, esse ritmo, porque eu sinto que eu posso colocar o Blender agora de uma forma mais ativa, né, no meu processo de criação. E o modo de escultura era uma coisa que sempre me assustava ali, porque ele parecia muito
complexo, né? Porque olha só, ó quanto brush que eu tenho para esculpir. É muita coisa, né? Então, o que eu venho experimentando e aprendendo é que não. Se você usar só um set pequeno de brushes, você consegue ir longe, né? O importante é o mindset, né? O mindset, eu digo, foca em forma primária, vai para secundária e finaliza, né, detalhes com terciários. Então, para focar nesse mindset, você usa poucos brushes, você não precisa de tantas ferramentas, na verdade. Então, o Grab é fantástico. Acostume-se com ele. Né? Por mais que aqui eu já sinto a necessidade de usar um inflate, um clay strips, um draw, né? Que ajudaria para fazer algumas coisas, mas hoje eu sei que o Grab, em combinação com a tecla Ctrl, eu consigo fazer basicamente tudo, né? Quase tudo, né? Vou dar um Ctrl R, né? Não, tá vendo que aqui, ó, agora se eu dar um Ctrl R do jeito que tá, né? Ele colocou o mesmo tanto de malha, mas do jeito que ele organizou não ficou tão bom, porque meio que perdeu um pouco dos meus detalhes. Então aqui eu posso simplesmente pegar e colocar um Ctrl R de... Isso aqui eu confesso que eu não sei ainda. Então onde ele tira esse valor? Eu imagino que esse é o valor, o último valor que você usa, né? Então aqui, quando eu aperto, ó, toda hora que eu aperto R, ele está em 0,59 0,0596 milímetros, né? Então esse último valor é o que eu usei da última vez, né? Então o que eu quero fazer? Se eu quero colocar um pouco, eu vou aumentar para 0. Diminuir, né? Para 0,4, 0,04, né? Aí eu tenho certeza que eu diminui um pouco, né? Porque aqui eu queria um pouquinho mais de polígono para resolver essa parte do olho aqui. A ponte do nariz, na verdade não era nem isso, na verdade não era nem isso. Na verdade era aqui. Eu queria puxar um pouco mais o supercílio dele. Com o Ctrl, né? Eu sei que eu tô puxando para baixo. Eu sei que eu tô puxando para baixo com o Ctrl, para baixo em relação à superfície, né? Sem precisar fazer isso aqui, né? Tipo, entrar debaixo do modelo, tá vendo que já não dá, né? Se eu puxar isso aqui para baixo, ele não vai para baixo, ele vai meio que nessa direção, né? Eu quero puxar para baixo da superfície ali, então tem que ser segurando o Ctrl. Então aqui, né, vamos imaginar que vai ser o olho, esse é o supercílio dele, né? Aí aqui talvez entra aqui, eu não estou nem olhando muito a referência para falar muito a real, né? Vamos fazer um coquinho aqui na cabecinha dele, né? Vou apagar o chifre? Não, acho que talvez apagar o chifre vai ser uma má ideia, porque vai acontecer isso aqui, né? Aí eu teria que esculpir um pouco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou manter o chifre, e não vou usar o shift no chifre, mas eu só vou arrastar ele para o lado, porque eu queria fazer tipo uma crista aqui, né? Segurando o Ctrl, eu faço tipo uma esfera, tá vendo? Seguro o Ctrl e vai pra frente, né? Ele faz tipo uma esferinha. Eu só preciso achar o jeito certo pra ela aí ficar fininha. Eu queria tipo fazer uma crista. Tipo, como se fosse uma coluna vertebral, sei lá. Coluna vertebral? É isso o nome? É, né? Coluna vertebral. Vou repetir esse design em algum lugar que possa ter essas cristas, né? Talvez aqui no rabo, acho que eu já fiz um pouquinho, né? Aqui eu tô com vontade já de colocar um brush para definir melhor esse shape. Esse shape ficou meio liso aqui, né? Não esqueça do braço. Nossa, eu esqueci de falar isso. Não esqueça de deixar o espaço pro braço, tá? A gente vai colocar um braço em algum momento. Então eu vou fazer o quê? Né? Eu coloquei pro fundo, né? E usei o shift para tentar deixar aqui um pouco reto. Nossa, esqueci do braço, mano. Espero que vocês tenham lembrado. Eu poderia já começar a puxar um pouco do ombro. Não faça o braço, tá? Inteiro. Faz tipo o ombro só. Ou, né? O que essa criatura tem, né? Eu não sei se essa criatura teria um ombro, mas eu esqueci completamente. Vocês me perdoem, né? Mas pense, se você estiver esculpindo, faça tipo um ombro saindo da cabeça. Eu esqueci. Meu Deus.
essencial. Então isso aqui seria tipo um deltoide que sai da cabeça direto. Não sei como que isso anatomicamente funcionaria. A bochecha dele teria que ser um peitoral, né? Mas se esticar muito, né, usa o shift, né, dá um Ctrl R, tá vendo que olha, olha, né, ó, olha aqui, ó. Eu vou ligar o wireframe, né, clicando nessa setinha aqui em cima, né, ó, viewport show overlays. Aí tem uma opção chamada wireframe, né? Olha o wireframe como é que tá dessa parte, a hora que eu estiquei. Quando eu dou um Ctrl R, olha como ele tipo deixou um pouco mais organizado, né? Criou esse padrão, né? Até legal, mas olha como tá um pouco mais quadrado. Então só o Ctrl R com o mesmo valor de, de malha ali também ajuda, né? Bem, só porque eu falei, né? Dependendo do lugar, ele atrapalha, né? Tem que estar ciente disso. Às vezes você pode consertar, né? Mas dependendo da organização da malha original, ele pode atrapalhar também. Ajuda, mas atrapalha. É isso? O braço dele é daqui? Na verdade, o braço dele eu acho que sai de trás do. Na verdade, eu acho que o braço dele sairia mais daqui, ó. Ctrl Z. Ctrl Z, Ctrl Z. Putz, não tem tanto Ctrl Z assim. Faça o seguinte: File, Edit, Preferences. Se o seu computador aguenta um pouco, vai lá em Edit, Preferences, System, Undo Steps 32 por padrão, coloca 90, né? Ou um valor mais alto, tá? Vai consumir talvez um pouco mais de memória, mas aumenta um pouco esse valor porque sempre ajuda. E aí clica nesse quadradinho aqui, Save Preferences, tá? E aí você não comete, você não vai ter esse problema que eu vou ter agora, que eu vou ter que refazer essa parte, porque definitivamente eu não queria que o braço saísse mais de trás, né? Se eu pensar que aqui é o final da mandíbula, eu vacilei, né? Então, aumenta o nível de zoom, o nível de undo. Então aqui é a mandíbula dele, né? Tá vendo que como tem muito polígono já, tá ficando ruim de fazer mudanças grandes, ó. Tá vendo que já criou um vinco, né? Que agora já a hora que empurra a malha já cria um vinco. E aí para tirar esse vinco é difícil, né? Então esse é o momento que talvez eu possa engolir o sapo ou o bog, né? E dar um remesh menor, né? Tirar um pouco de geometria da minha malha, perder um pouco de detalhe, só para facilitar esse ajuste, né? Então por isso que não é muito legal começar com muito polígono, né? Então eu acho que o braço daqui é melhor, né? Porque faz mais sentido, porque aí tem a cabeça dele, né? Deixa eu desenhar, né? Aí aqui teria a mandíbula dele e aqui de trás sai o braço, né? Aí aqui de trás sai o braço, faz mais sentido. E gestualmente fica até mais legal, tá? Então, estamos chegando ao final desse vídeo, tem 53 minutos, tem uns minutinhos ainda, mas eu vou parar nesse, vou tentar fazer o upload ainda hoje. Perdi, né, uns detalhes aqui que eu tinha, mas em geral tá funcionando. Eu acho que ele não tem queixo ainda, né? Acho que eu perdi um pouco do queixo dele. O que deixa. Esses bugs, eles são. É muito louco, né? Na época, eu achava esse brinquedo, nossa, mano, que design. Eu não sabia o que era design, né? Mas parecia um desenho mais avançado que os brinquedos, sei lá, da década de 70 que ainda tinham, né? Às vezes, a criançada eu nasci nos 80, né? Então a gente dos anos 80 às vezes ainda brincava com brinquedos da décadas antigas, né? Tipo de 70, 60. Então, por exemplo, se você comparar isso com o Forte Apache,
né? Ou com a Fazendinha, né? O Paulo esses dias lembrou dos bonecos da Fazendinha, né? Os brinquedos antigos ali, que era tipo índio, cowboy e animal de floresta, né? Vaquinha e tal. Aí você tem esse brinquedo que é tipo uma criatura meio gremlins. Provavelmente era da época dos filmes, né? De fantasia ali, meio que Dark Fantasy, né? Dos anos 80. Então essa aqui parecia muito louco, cara. Né? Hoje eu vejo e falo, nossa, mano, que bagulho feio. É tipo o Fofão, né? O Fofão parecia mó legal na época. Hoje você vê e você fala, uau. Eu era mais corajoso quando era criança. Muita gente hoje acho que tem até medo do Fofão. Né? Mas, hein, ó, tô encontrando shapes, né? Espero que esteja demonstrando isso. Que só com uma ferramenta, no máximo usando o Shift, alguns remeshes, eu cheguei numa escultura, né? De uma forma que, cara, se você quiser só tomar isso como beleza, a partir de agora, quando eu precisar fazer um desenho, eu já posso puxar um shapes aqui no Blender, né? Dar um print screen, levar para o desenho e fazer um tracing para ajudar a fazer um model sheet. Você já tem ali, né, uma ferramenta nova para usar e não precisou aprender o Blender. Literalmente, você não precisou aprender o Blender. Se você seguir só o que eu falei até agora, você consegue fazer isso, né? Aí você tira ali umas ortogonais e desenha em cima. Essa é a parte que eu estou mais interessado, né? Não quero muito, não tenho nenhuma pretensão por agora de voltar a trabalhar com Blender ou com 3D, mas só ter o Blender ali, só dominar o Blender um pouco melhor para construir formas e poder usar em projetos. Né? Então acho que aqui realmente vai ser, né, o ombro, talvez, né, com o braço eu vou ter uma ideia melhor de como ele vai estar posicionado. Aqui a gente vai precisar dos dentes, logicamente. Eu tenho o nariz, eu tenho o buraco dos olhos, que ainda está meio detonado, né? Mas eu acho que com o olho em si eu vou ter uma ideia melhor de coisa. Não precisa colocar muito buraco aqui dentro do olho, tá? Depois vocês vão ver que é melhor que não tenha muito buraco, mas um pouquinho só para já dar, né, esse o arco superciliar ali, né, e esse buraco aqui, né, a fossa dos olhos. Vou deixar com a cara de mal. Quando você levanta essa parte aqui e desce essa parte, automaticamente fica com cara de malvado. Mas eu espero que o sorriso dê esse contraste bacana, divertido dos anos 80 ali. Vou puxar a bochecha, né, aquela bochecha cartoon. Você consegue fazer só empurrando, né, as coisas aqui. Perdi um pouco do maxilar dele, vou voltar. E fechamos por aqui, olha só. Né? Então esse polígono aqui, ó, tá super esticado, né? Tá super grande, né? Então se eu apertar o R, eu tenho 0.5, né? Então eu vou descer para 0.4 e vou dar um último remesh para terminar essa sessão antes de salvar o arquivo, né? E eu tenho os polígonos mais organizados e prontos para continuar, tá? Então, espero que útil, né? Se você quiser seguir com o Bog, siga com o Bog. Se quiser fazer uma cabeça genérica ali, faz um monstro, um zumbi, um orc, tranquilo, né? A minha sugestão é que só use as ferramentas que eu mostrei até agora, porque elas estão muito ligadas com o conceito importante de escultura 3D e real também, né? E de desenho em si, que é começar com formas primárias, depois você vai para secundárias e terciárias, tá? Então vou nessa. Então é isso. Por enquanto é isso aí.